Irmãos, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos de número 103. Vamos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor? Salmo de número 103. Nós vamos ler apenas o verso 19. Hoje nossa mensagem... Agora. Pronto. Tem por tema Deus é soberano sobre a criação. Salmo de número 103, verso 19. Eu queria que você pudesse ler comigo em uma só voz. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Novamente, mais uma vez. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Senhor, tu que dominas sobre tudo e sobre todos, domina o nosso coração agora, nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos ouvir, compreender e guardar no melhor lugar. Não nos deixe ser tomado pelas coisas lá de fora, pelos problemas, pelas adversidades, mas que o nosso coração, a nossa mente sejam dispostos a te ouvir nessa noite e a se render aos teus pés mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, querido irmão? Permita-me fazer algumas perguntas a você e você responde para com Deus. Você tem sonhos? Não estou falando do sonho que você tem quando você dorme. Você sonha. Você tem um objetivo para a sua vida? O que é que você deseja para a sua vida? Segunda pergunta. Você continua sonhando? A primeira, você tem sonhos? Você ainda continua sonhando? Terceira, qual é a garantia e a certeza que você tem que os seus sonhos serão realizados? Que eles se tornarão não agora só sonhos, mas se materializarão na sua vida, que eles serão algo concretos na sua história. Essas três perguntas você precisa responder para você e para Deus. Porque na grande maioria das vezes, quando nós sonhamos, ou quando nós lutamos pelo objetivo do nosso sonho, o que é que nós estamos fazendo? Na grande maioria das vezes, nós estamos colocando a nossa inteligência, a nossa força, nós estamos colocando todo o nosso poder para realizar aquilo que nós entendemos que é o melhor para a nossa história, aquilo que nós entendemos que é o melhor para a nossa vida. E é interessante porque algumas vezes nós dizemos assim: eu sonhei e eu vou realizar esse sonho. E para isso eu vou fazer, sabe o quê? Vou fazer assim, assado, cozinhado. Não tem como dar errado. Tudo está sobre o meu controle. Tudo está sobre a minha perspectiva. Tudo está sobre o meu trabalho. E eu sei o que estou fazendo. Não há como dar errado. Em palavras finais, a grande maioria das vezes quando nós sonhamos, nós lutamos por ele porque nós entendemos que estamos no controle da nossa vida. E que dessa forma, tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Interessante, irmãos, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos um Deus que diz assim: o homem planeja, mas a resposta final é dos lábios do Senhor. Aquela ideia de que a gente vê no mundo aí fora, de que o homem sonha e Deus realiza. Até porque eu e você, nós não temos controle sobre o nosso sonho. Nós sonhamos em, um exemplo, comprar uma Ferrari. E Deus nos dá a oportunidade de comprar um Fusca. Nada contra um Fusca. Minha esposa diz: eu amo Fusca. Ela já disse uma vez: eu dirigi um Fusca. Eu disse: amém. Nada contra esse carro. Mas o que eu quero dizer, às vezes nós temos, na nossa perspectiva, o controle das coisas e somos presunçosos. Veja como isso é interessante. A palavra de Deus nos diz que o vento sopra aonde quer.
E nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, e ele sopra. E eu faço uma pergunta a você. Você tem como impedir o vento de soprar? Você tem como controlar o vento? Ou como no desenho que tinha chamado Avatar, você tem como dominar o vento? Você tem como ser um dominador dele? A resposta para essas perguntas é não. Até porque muitas vezes o vento sopra com tanta força que traz com ele, sabe o quê? Tempestades. Traz com eles furacões. O vento sopra às vezes com tanta força que traz problemas para o nosso dia a dia. Derruba marquises, derruba casas, derruba árvores, e nós não temos como controlar o vento. Se nós não temos como controlar o vento, por que então muitas vezes nós nos colocamos como presunçosos diante de Deus, querendo controlar a nossa própria vida, nossa própria história e os nossos próprios sonhos? Parece que quando nós colocamos-nos diante de Deus como presunçosos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu sei o que é melhor para mim. O meu sonho é a melhor coisa para a minha história, não é o que o Senhor pensa, é o que eu idealizo, é o que eu imagino de melhor para a minha vida. Quando nós olhamos para as Escrituras, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 3, a parte final do texto, porque no início ele vai falar que Cristo ele é o resplendor de Deus. Cristo é a expressão exata de Deus. Se você quer entender Deus, ou no sentido de compreensão, você precisa olhar para Cristo. E aí, no final do texto, ele vai dizer assim: e Ele tem sustentado todas as coisas pela sua poderosa palavra. Quem sustenta os nossos sonhos, quem sustenta o vento, quem sustenta todas as coisas, é o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele quem controla tudo, é Ele quem governa tudo, é Ele quem está acima de tudo e de todos. Por isso, hoje eu queria pensar justamente com os irmãos sobre essa perspectiva. Deus é soberano sobre a criação. E sendo Deus soberano sobre a criação, em primeiro lugar, Ele governa sobre... Som. Deixa eu trocar o microfone. Eu acho que agora vai melhorar. Pronto. Sendo Deus soberano sobre tudo, e sendo um Deus que governa toda a criação, em primeiro lugar, irmãos, Ele governa sobre os seres inanimados. O que significa inanimados? Sobre os seres que não têm vida. Deus governa sobre os seres que não têm vida. O que significa? Que esses seres obedecem à ordem de Deus, esses seres obedecem o decreto de Deus. E nós podemos ver isso de forma bem clara lá em Gênesis, quando o Senhor estava criando todas as coisas, ou na verdade criando o mundo para nós. Lembra que Deus disse: haja luz, e o que ocorreu? Houve luz. Lembra o que Deus disse? Haja ajuntamento das águas debaixo dos céus num só lugar. E o que aconteceu? Houve ajuntamento. E disse Deus: agora haja porção seca sobre a terra. E assim se fez. Da mesma forma, lá no capítulo 1, ainda o Senhor disse assim: a terra, ela produza a relva, as ervas produzam as sementes e as árvores frutíferas. E a conclusão de tudo isso? Que tudo foi feito como o Senhor queria. O salmista mesmo nos declara no Salmo 33, verso 9, Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Os seres inanimados, os seres que não têm vidas, obedecem ao Senhor. Nós podemos entrar em vários textos que tratam sobre esses seres que obedecem a um Deus criador, a um Deus que governa todas as coisas. Há um texto maravilhoso em Êxodo, capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 23, que nós podemos compreender tudo isso. Nós vamos ver Moisés preocupado e angustiado em toda situação com o povo para ser liberto. E aí chega no versículo 21 ao 23, o Senhor disse a Moisés: estenda para o céu e as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Agora, continua o texto. Ninguém podia ver ninguém,
nem sair do seu lugar. Durante 3 dias, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. O Egito inteiro sem energia, mas os israelitas, os hebreus, tinham luz na sua casa. Imagine, faltou energia em todo Peixinhos durante 3 dias, mas a igreja presbiteriana continuou com luz. O que Deus está nos mostrando é que Ele governa sobre os seres que não têm vida. Olhando lá em Êxodo, olhando na história, olhando no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma passagem maravilhosa. A passagem onde Cristo está com os discípulos no barco e o mar fica revolto, o vento sopra forte e eles ficam apavorados. E agora nós vamos sucumbir, o barco está indo a pique, o que é que nós vamos fazer? Acorda, Cristo, acorda. E aí Cristo se levanta e no versículo 39 do capítulo 4, ele levantando, ele responde e diz: vento, mar, aquiete-se, acalme-se. E sabe o que acontece? O vento e o mar obedecem ao Senhor. E os discípulos começam a olhar um para o outro e dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? As coisas inanimadas, que não têm vidas, obedecem ao Senhor, porque é Deus quem governa sobre a matéria, é Deus quem governa sobre toda a criação. Queridos irmãos, a terra e o ar, o fogo e a água, o granizo, a neve, o sol, a chuva, os ventos e o mar agitados, todos cumprem o propósito para qual Deus os criou, todos cumprem o propósito para qual Deus os colocou ali, e eles obedecem ao Senhor, porque Deus é soberano, e Deus governa sobre eles, sobre todas as coisas, para a nossa história, e para a glória dEle. Agora, compreendamos uma coisa: se Deus governa os seres inanimados, terra, água, sol, chuva, ar, fogo, vento, tudo. Se Deus governa todas as coisas com o propósito da glória dEle, quando eu e você reclamamos sobre tudo isso, sabe o que significa? Que nós não estamos satisfeitos com o governo do Senhor. Se nós estamos reclamando daquilo que Deus criou, daquilo que Deus colocou na terra, para a glória dEle, nós estamos dizendo a Deus: eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, Deus não fez as coisas de forma correta. Precisamos compreender, irmãos, que ao nos queixar, a reclamar do clima, nós estamos reclamando, no final das contas, do Senhor que fez o clima. Por isso, em primeiro lugar, Deus governa sobre as coisas inanimadas. Deus governa sobre as coisas que não têm vida. Segundo lugar, Deus governa sobre as criaturas irracionais. E nós compreendemos o que é isso. É só olhar novamente para as Escrituras, voltar para Gênesis capítulo 6, versículo 19, versículo 20. Lembra da arca de Noé? E Deus disse assim: olha, eu vou trazer animais, casal, e vai entrar de 2 em 2 para a arca. Quem governou aqueles animais a entrarem? Quem trouxe as aves? Quem trouxe os animais grandes? Quem trouxe os animais pequenos? Os animais que rastejam? Os animais que voam? Quem trouxe e os conservou vivo? Deus. Porque Deus governa sobre os animais irracionais. Nós olhamos ali naquele momento da arca de Noé, os animais irracionais submissos à vontade do seu Criador. Nós olhamos ali os animais obedecendo à vontade do seu Senhor. Nós olhamos para a estrutura da arca e vendo os animais entrando, os animais cumprindo o propósito que Deus queria. Nós podemos olhar, irmãos, para o Egito. Lá no livro de Êxodo, mais uma vez, o capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 6, podemos ver o Senhor cuidando. E veja que coisa extraordinária. Abra comigo, Êxodo 9, versículo 3 ao versículo 6. Veja o que Moisés está dizendo. Saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó, que estão nos campos. Aí ele começa a especificar os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Aí veja agora: mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos
de Israel e os do Egito. Nenhum animal israelita morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor fez. Todos os rebanhos do Egito morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Vamos observar outro texto. E eu não vou ler totalmente, mas vamos observar mediante as Escrituras que os animais obedecem a Cristo. Se você quiser olhar em Números 20 e 30, você vai ver, irmãos, Deus usando uma jumenta para que repreendesse a loucura de um profeta. Se você quiser olhar em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24, você vai ver Deus levantando 2 ursas para devorarem 42 rapazes que atormentavam Eliseu. Se você for para 2 Reis, capítulo 9, versículo 35, você vai ver Deus levantando os cães para devorarem a maldita Jezabel. Quando nós chegamos no livro do profeta Daniel, você vai ver no capítulo 6, versículo 22, o Senhor fechando a boca dos leões. Quando você chega no livro de Jonas, capítulo 1 em diante, versículo 17, de forma mais específica, vê Deus levantando um grande peixe para engolir Jonas. Interessante que você chega no Novo Testamento, no capítulo 17 de Mateus, do versículo 24 ao versículo 27, você vê Cristo dizendo para Pedro: Pedro, vai lá no mar, pesca um peixe e vê que tem 2 moedas e paga os impostos, meu e teu. O que é que nós podemos perceber aqui, irmãos? Que Deus governa sobre as criaturas irracionais, que Deus governa sobre as criaturas que não têm ação racional, que Deus governa sobre os animais do campo, que Deus governa sobre as aves do céu, que Deus governa sobre os peixes do mar, que eles todos cumprem o propósito soberano, divino, que foi dado a eles. Não há nada na criação que não possa cumprir a vontade de Deus e que não seja governado por Ele. Aí então nós chegamos no terceiro ponto. Primeiro, Deus governa sobre os seres inanimados que não têm vida. Segundo, Deus governa sobre os seres irracionais. Terceiro, Deus governa sobre os homens e os anjos. E aí nós começamos a compreender uma coisa. O sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo 16, no texto que eu já falei nessa noite, disse assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor dirige os passos. Ou, em outra versão, mas do Senhor vem a resposta final, ou a resposta da língua. Parte final do texto, lá em Provérbios 19, versículo 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Apóstolo Paulo vai nos mostrar que ele teve um momento extraordinário perante os filósofos. Atos capítulo 17, versículo 26. Apóstolo Paulo está perante os filósofos atenienses, perante os epicureus, perante os estoicos, e ele não hesitou em afirmar a todos aqueles que em Deus, em Cristo, ele se movia, ele vivia e ele existia. Em suma, o que ele está dizendo é: Deus governa a minha vida, Deus dirige os meus passos, Deus dirige a minha história. Querido irmão, que extraordinária declaração é esta? Que extraordinária declaração foi essa colocada pelo apóstolo Paulo para aqueles povos, para aqueles filósofos? Ele está dizendo: Deus dirige a minha história. Não é simplesmente o conhecimento humano, não é simplesmente a filosofia humana que pode me dar um discernimento, mas é Deus quem me dá todo o discernimento e quem me faz compreender os caminhos e os passos que eu devo seguir. É Deus quem dirige a história e o prumo do meu viver. É interessante porque naquele auditório pagão as pessoas adoravam um Deus desconhecido, e o que eles estavam fazendo era zombando também sobre a ressurreição dos mortos. E aí Paulo vai dizer: é sobre esse Deus desconhecido que eu venho falar, e é Ele quem dirige a minha vida, é Ele quem dirige a minha história,
e é Ele quem faz os mortos ressuscitarem. O sábio Salomão, ainda em Provérbios capítulo 21, versículo 1, ele disse assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele dirige para onde quer. Nesse mesmo capítulo 21 de Provérbios, versículo 30, ele diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa se opor, que possa estar distante do Senhor, ou que possa fazer conflito com o Senhor. Não há nada. O profeta Isaías, queridos irmãos, lá no livro de Isaías capítulo 46, versículo 9 e versículo 10, ele disse assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Não há um homem que possa se levantar contra os propósitos de Deus. Não há um homem que possa mudar o governo do Senhor. Não há um rei que possa tirar Deus do seu trono para modificar o governo. Não há ninguém que possa tirar o controle do Senhor soberano sobre todas as coisas. Todo ser humano está debaixo do controle de Deus, até os anjos. E nós podemos compreender isso pelo próprio livro de Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11. Quando o Senhor é tentado por Satanás, anjo de luz, que agora tornou-se o inimigo, o pai da mentira, e ele chega para Cristo e diz: olha, vamos lá, transforma a pedra em pão. Vamos lá, olha, tudo isso é teu se você se curvar e me adorar. Lança-te daqui e dá ordem aos anjos e eles te obedecerão. E no versículo 10 e versículo 11, Cristo responde a ele: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e serviram o Senhor. Queridos, talvez esteja pensando: pastor, o Senhor trouxe um texto interessante, vários contextos bíblicos, mas eu não entendi isso ainda na minha vida. Porque o salmista vai dizer que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. É justamente isso que eu quero aplicar agora à sua história. Eu quero aplicar ao seu coração. Primeiro lugar, Deus, Ele é onipotente e Ele reina. Ele tem todo o poder e Ele é rei sobre todas as coisas inanimadas que não têm vida, as coisas irracionais, as coisas racionais e as coisas espirituais. Isso significa que Deus governa você e não há como você tentar lutar contra o governo de Deus. Não há como você tentar impedir o governo de Deus, porque as coisas inanimadas, as feras dos campos, os filhos dos homens, os anjos bons e maus, eles obedecem ao Senhor. E não há quem possa contender, se opor contra Deus. Quando nós começamos a compreender, aí a gente volta para aquela pergunta inicial: você tem sonho? Você ainda sonha? Agora, a terceira pergunta não é se você tem lutado para realizar o seu sonho. A terceira pergunta é: você confia num Deus soberano, que governa todas as coisas, e que se Ele fizer o teu sonho ou não fizer, Ele continua sendo Deus que governa sobre a sua história, que tem cuidado de você, que tem controlado todo o universo, e que diz na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Quando você compreender isso, então você vai descansar os seus sonhos naquele que governa. Você vai ancorar os seus sonhos naquele que tem o controle sobre todas as coisas. Você vai colocar os seus sonhos naquele que tem segurança sobre tudo e que tem em sua palma de suas mãos firmado todas as coisas. Você não vai viver mais para o seu sonho, você vai viver para o Deus que pode realizar sonhos, porque Ele governa
toda a criação. Ele governa toda a história. Quando nós começamos a compreender isso, queridos irmãos, nós começamos a entender que o nosso destino não está, e esse é o segundo ponto da aplicação, o nosso destino não está conduzido às cegas. O nosso destino não está conduzido ao acaso. Lembra de uma música de um grupo chamado Titãs? O acaso vai me proteger? Não, não. Quando nós compreendemos que Deus governa toda a criação e nós fazemos parte dessa criação, a nossa vida não está no acaso. Nós começamos a compreender que nós não temos o controle sobre tudo. Lembra? O vento sopra para onde quer. Se você tivesse o controle sobre o vento, eu pediria que você pudesse colocar na força máxima, porque está quente em Recife, está quente em Olinda, as noites estão terríveis e o ventilador não está dando conta. Mas você não tem como controlar. Você não tem como fazer o vento soprar mais na tua casa e muito menos estocar vento. Você não tem como fazer isso. Deus é o Senhor sobre a criação. A sua vida não está sendo conduzida às cegas. Existe um Deus que está conduzindo a sua história, ainda que aparentemente o mal pareça crescer, ainda que aparentemente o mal pareça prevalecer, ainda que aparentemente o homem mau pareça estar conduzindo a história, existe um Deus que governa a história, que governa a sua vida e que do seu trono poderoso não perdeu o controle. É isso que o salmista está dizendo. O Senhor reina. O Senhor estabeleceu. E o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Eu e você, nós precisamos lembrar. E não só lembrar, nós precisamos pregar para a nossa alma que Deus governa. As coisas não estão bem na sua vida porque deu tudo certo. Você precisa compreender que todas as coisas cooperam. E que Deus está governando a sua história, que Deus está governando a sua vida, que Deus está governando o universo. Olha, o Covid não veio por acaso, não pegou Deus de surpresa. Ele está governando, Ele administra tudo. Ainda que por vezes, irmãos, a ideia que nós estamos vendo no nosso dia a dia é que parece que quem está no controle é o diabo. É que parece que Satanás está vencendo, mas você precisa lembrar, e eu repito, pregar ao seu coração, Deus é onipotente, Ele é todo-poderoso, Ele governa sobre todas as coisas, e Ele faz tudo segundo o seu desejo, e para a sua própria glória. Na aplicabilidade, como eu estou falando, e trazendo a sua vida, primeiro, lembre, Deus é onipotente. Segundo, Deus governa a sua história, a sua vida. Terceiro, irmãos, nós precisamos, compreendendo o que Ele governa, obedecer a Ele. Porque aí está o grande problema nosso. Aí está a grande crise do homem. Veja, Deus governa dos céus todas as coisas. As coisas inanimadas obedecem ao Senhor. Os animais irracionais obedecem ao Senhor. Os anjos obedecem ao Senhor, quer os anjos bons, quer os anjos ruins. Sabe quem não obedece ao Senhor? É triste, né? Somos nós. As coisas inanimadas obedecem. Está aí a construção do mundo, obedeceu à voz do Senhor. Os seres irracionais, os animais entraram na arca. O vento obedeceu à voz do Senhor. Os anjos, Satanás, obedeceu. Mas sabe quem insiste em não querer obedecer? Somos nós. E quando nós desobedecemos o Senhor, irmãos, nós estamos trazendo sobre a nossa vida, sabe o quê? A mão do Senhor pesada, a justiça do Senhor. Porque lembre, a desobediência, ela traz as suas consequências. E Deus não nos chamou para desobedecer. Por isso, quando nós entendemos que Deus governa, a nossa atitude como filhos, sabe qual é? Como seres racionais, é confiar no Deus soberano, que fez todas as coisas conforme a sua vontade.
que criou todas as coisas para o louvor da sua glória e para o glorificar. Por isso, irmãos, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E aí nós voltamos ao versículo 20 do Salmo 103. E quando nós entendemos que Ele é soberano, quando nós entendemos que Ele governa, quando nós entendemos que nós precisamos confiar no governo dEle, aí vai ser fácil fazer isso. Bendize ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Se você não está bendizendo, se você não está louvando, se você não está exultando o Senhor, se você não está glorificando o Senhor, é porque existe algo no seu coração que está impedindo. E aquilo que pode impedir a sua adoração, aquilo que pode impedir o seu louvor, aquilo que pode impedir a sua exultação diante de Deus é uma coisa só, chamada pecado. Talvez hoje você esteja vivendo conflitos com o Senhor, porque você não quer que Ele governe a sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo em conflitos com o próximo, porque você não tem obedecido ao governo de Deus. Talvez hoje você esteja colhendo problemas no seu lar, no seu trabalho, em sua própria vida, porque você não está obedecendo às ordens daquele que governa todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse conflito, nessa guerra, nós nunca vamos vencer. Nós nunca iremos conquistar vitória. Nós somos derrotados. A única vez que nós somos mais que vencedores não é por causa de nós, é por causa de Cristo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso eu convido você nessa noite a reconhecer a sua vida diante de Deus, a rever aonde você está falhando, a compreender que todas as coisas foram criadas para o governo dEle, para o louvor dEle. Você foi criado para isso. E eu convido você a se derramar diante dEle, dizendo: Senhor, me ajuda a te obedecer. Sabe por quê, irmãos? Porque amanhã você volta para a sua atividade, para o seu trabalho, e é lá que você precisa viver essa obediência. Amanhã você pega o ônibus novamente, e é ali dentro que você precisa obedecer a esse governo do Senhor. Daqui a pouco você volta para casa, e talvez as coisas em casa estejam num conflito. Marido e esposa, filhos e pais e filhos, e é lá que você precisa obedecer o Senhor. Daqui a pouco você volta aos seus estudos, e é lá que você precisa obedecer o Senhor. Você foi criado para a glória dEle e para revelar essa glória em todas as áreas da sua vida. Por isso eu convido você a fechar os olhos e a rever onde você está falhando. Eu convido você a fechar os olhos e se consertar diante do Senhor, a começar em mim, pedir perdão, dizer: Senhor, me leva a confiar no Senhor, me leva a te obedecer, me leva, Senhor, a descansar num Deus soberano que governa todas as coisas. Senhor meu Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti, e nós vimos na Tua palavra que tudo no universo obedece ao Teu governo. Nós vimos na Tua palavra que tudo no universo foi criado e estabelecido para obedecer àquele que era, que é e que há de vir. Mas nós vemos, Deus, nesse universo, que aqueles que lutam para se opor ao Teu governo somos nós. Ah, Deus, como nós somos falhos e pecadores. Ah, Espírito de Deus, Espírito Santo, como nós procuramos os nossos próprios interesses, como nós procuramos a nossa vaidade, o nosso orgulho,
Espírito Santo de Deus, como nós procuramos o nosso eu, em vez de procurar a Deus. Como nós muitas vezes queremos ensinar o Senhor o que de fato é bom. Deus, como nós somos impetuosos. Como nós somos arrogantes muitas vezes de querer mostrar ao Senhor o melhor caminho a trilhar a nossa vida. Como nós somos arrogantes e muitas vezes presunçosos de querer ensinar ao Senhor como governar a nossa história. Deus, aonde estávamos nós quando o Senhor criou tudo isto? Quando a terra era sem forma e vazia e o Senhor criou toda essa magnitude. Aonde estávamos nós quando o Senhor criou o homem e soprou nele o fôlego de vida? Nós não éramos nada, Senhor. Nós éramos menos que nada e ainda somos presunçosos, Deus, para chegar diante de Ti e querer ensinar ao Deus Criador e Governador sobre tudo e todos como guiar o nosso viver. Deus, perdoa-nos, Pai, e quebra o nosso coração, se necessário, nessa noite, Deus, para que a nossa alma possa Te louvar verdadeiramente, para que a nossa alma possa se derramar verdadeiramente, para que hoje possamos colocar a cabeça no travesseiro e descansar verdadeiramente num Deus que controla, num Deus que conduz. Espírito Santo de Deus, traz esse reavivamento sobre o Teu povo, Senhor, porque muitas vezes somos crentes apenas de forma verbal e dizemos que confiamos no Teu governo, que confiamos no Teu poder, mas quando os problemas chegam, nós esquecemos de quem Tu és. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre nós, Deus, e nos faz descansar no Teu governo, nos faz descansar no Teu controle, Senhor, porque o Senhor nunca perdeu uma batalha sequer. O Senhor nunca, Senhor, perdeu uma luta. O Senhor nunca escreveu nada errado. O Senhor não perdeu o controle da história. O Senhor, do seu alto e sublime trono, governa o universo. Espírito Santo de Deus, traz sede e fome, Pai, ao coração do Teu povo nesta noite, para confiar no Deus soberano, para descansar no Deus soberano, para viver sobre o governo desse Deus soberano. É isso que eu Te peço, e desde já eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.